Olá, turma, nono ano, tudo bem? Então, como estão todos? Todos passando bem, família bem, recebendo novos vídeos, né? Receberam as correções das provas. Então, vamos dar sequência, né, a mais uma videoaula, hoje aula de redação, onde vamos falar sobre o gênero textual ensaio. Vamos falar sobre esse gênero porque vocês farão os exercícios sobre o texto do livro de vocês, O Lixo de Cada Dia, da unidade segundo bimestre, página 72, O Lixo de Cada Dia. E esse texto ele vem trazer, ele faz parte desse gênero ensaio, É um gênero diferente do gênero narrativo, porque ele vai trazendo os mínimos detalhes, pesquisa, questionamentos, por ser um gênero onde é um gênero de opinião, um texto de opinião, um texto opinativo, onde o autor desse texto ele vai trazer algum assunto, vai problematizar este assunto e vai depois se posicionar em relação a ele, vai trazer uma solução em relação a ele. Então esse é um gênero ensaio. O livro de vocês traz a questão do lixo de cada dia, e antes de dar sequência, as características, eu preciso perguntar a vocês, a respeito desse texto, o lixo de cada dia. Como é que se dá a coleta de lixo no seu bairro? Existe coleta de lixo no seu bairro? Como se dá essa coleta de lixo? São todos os dias da semana? São os dias alternados? À tarde, de manhã? Qual a minha participação em relação a essa coleta de lixo? Eu colaboro. Qual é a minha parte? Eu separo os lixos que podem ser recicláveis, os orgânicos. Eu faço a devida separação para organizar, e até ajudar aqueles que passam, que vivem da reciclagem. Eu tenho colaborado com isso. Então, essas questões são importantes, de nós pensarmos. E pensarmos também o lixo que produzimos. Para onde vai esse lixo? Para onde levam esse lixo? Qual o destino dele? Como é que eles tratam desse lixo? Porque a gente tira de nossa casa, a Colubir leva esse lixo, mas eles vão para um local adequado, Então, como é tratado esse lixo? Precisa de um lugar adequado, para guardarmos, para onde se guarde esse lixo, um lugar onde vai ser tratado, para não poluir, lugares, ambientes que não possa ter acesso a esse lixo, Será que cabe somente ao poder público fiscalizar a questão da coleta de lixo, a questão de passar com o caminhão, a prefeitura recolhendo esses lixos? Podemos jogar o lixo em qualquer lugar? Tentamos orientar as pessoas, quanto as possíveis consequências de jogar o lixo fora do lugar devido,
né? Então são questões que vão ser levantadas nesse tipo de texto de ensaio, né? Então, questões que eu estou levantando aqui com vocês é para nós pensarmos que também, apesar de a prefeitura, né, o poder público, né, ter a responsabilidade dessa coleta, é parte nossa também. E devemos colaborar e fazer a nossa parte na hora de separarmos os lixos, né? Sabemos que é importante separar pilhas, né, baterias, né, e descartar no lugar correto. Em alguns lugares eles vão aceitar, né, para não misturar no lixo comum, né? Assim como os lixos hospitalares também são separados na hora de que são coletados, não? Uma coleta especial, né? Então, qual é a nossa parte? Né? Estamos colocando tudo direitinho no saquinho, fechando para que não se rasgue, né? Parte de vidro separamos, né? Então são algumas questões que vão ser levantadas, né? O gênero ensaio, ele tem essa característica de trazer um assunto questionável, um assunto, vamos dizer, polêmico. Ele vai problematizar um assunto, né? Ele vai trazer um assunto, vai problematizar esse assunto, e aí ele vai levantando essas questões. Por exemplo, a gente está falando desse texto, né? Ele vai levantar algumas questões sobre esse assunto, né? E o autor, ele vai argumentar em cima desse assunto, ele vai se posicionar em cima desse assunto, né? Ele vai problematizar esse assunto, de forma que a gente perceba, né? E abra nossa visão em relação a esse assunto e possamos também entrar dentro dele e questionar esse assunto e nos questionar também, né? E dentro desse tipo de gênero textual, né, nós vamos perceber que esse autor também, ele vai, além de problematizar, ele vai avaliar, né? Igual eu estou fazendo aqui. Vamos avaliar cada questão, né? Primeira questão do lixo, se eu colaboro, se eu também faço a minha parte. Vai analisar para onde vai esse lixo, qual o destino, como é cuidado, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, da onde é colocado. Se somente o poder público tem a responsabilidade sobre esse cuidado, ou se nós, como cidadãos, temos que também, né, ser responsáveis em relação a como dispensar esse lixo da maneira correta, ok? Então, esse texto, né, esse gênero textual ensaio vai trazer tudo isso, e vocês vão ler o texto de vocês, o livro de vocês, né, o livro da página 72, né, que fala do lixo nosso de cada dia, e vão ter algumas questões para que vocês possam responder, ok? Diferente de um texto narrativo comum, esse texto, ensaio, ele vai ser analisado de forma bem mais detalhada, né? A gente vai precisar analisá-lo bem, até porque serão levantados questionamentos, né, sobre este assunto. E uma das características do gênero ensaio é o tipo de linguagem, né? A linguagem desse gênero ensaio é uma linguagem mais simples, né? Vai se perceber que se utiliza uma linguagem mais simples, não uma linguagem muito formal, né? Uma linguagem simples é utilizada até para que fique mais claro e para que todos tenham acesso ao entendimento, né, do assunto que vai estar sendo questionado, né, problematizado e questionado e analisado dentro desse texto, né? Então não é utilizado palavras rebuscadas, né, palavras difíceis,
o autor vai escrever de maneira simples, ok? Então a linguagem coloquial, né? Linguagem simples. Aqui no caso nós estamos falando da questão do lixo como tema, né? Mas o texto, esse gênero textual ensaio, ele pode trazer diversos tipos de tema, né? Pode ser diversos tipos de tema, né? Que entram dentro dessa dinâmica, né? Do questionamento, da análise, da problematização, né? Da colocação do autor, né? Da sua argumentação sobre o assunto, do seu desfecho, que sempre é de maneira bem interessante a maneira que o autor vai desfechar, né? Vai fechar o seu texto, né? Então são vários tipos de tema que ele pode ser abordado. Aqui abordamos a questão do lixo, pode abordar a questão da saúde, pode abordar a questão do trânsito, pode abordar N questões, né? Vários tipos de questões pode ser abordado no texto, né? No gênero textual ensaio. Lembrando que precisamos ler esse texto com bastante atenção, né? Vocês vão perceber no texto de vocês que existem dois tipos de linguagem, né? Uma que vai reforçar a outra e vai trazer o texto, mas logo de cara você vai perceber que existe a linguagem não verbal, né? A imagem também de estudo, né? Ela vai completar, ela vai dar ênfase ao que está sendo falado, né? Ela vai dar essa ênfase do assunto, né? De cara você vai ver que aparece uma quantidade imensa de lixo e por trás uns prédios. Será que esse lixo foi jogado no lugar adequado? Né? De cara, quando nós temos a visão dessa imagem, ela vai causar um impacto em nós. E esse impacto por quê? Porque ali você já percebe um problema e gera em você, o autor, que colocou o seu texto com essa imagem, ele já traz em você um questionamento, um senso crítico da coisa. Porque uma das características desse gênero ensaio, é essa crítica, ele problematiza e ele também vai criticar em cima desse problema, e vai tentar, diante dessa crítica, dessa análise, falar também de soluções. Ele vai precisar da solução a esse problema. Ele vai mostrar a sua posição, ele vai argumentar em cima do que está sendo falado, do que está sendo desenvolvido, do que está sendo exposto no texto. O autor vai argumentar em cima de cada parte desenvolvida. Por isso a pergunta no início, o lixo nosso de cada dia. Todo dia produzimos lixo, vemos lixo espalhado em vários lugares da cidade, vemos lixos em lugares indevidos, vemos gente jogando lixo pela janela do carro, vemos gente saindo com lixo e largando em qualquer lugar, em lugares indevidos, e em vários lugares que passamos percebemos montoeiros de lixo, até perto de lugares que são preservados, o pessoal dispensando lixo num lugar inadequado. Então, turma, façamos esse texto, a interpretação desse texto, que tem a ver com esse gênero ensaio, um gênero, o texto é opinativo, um gênero em que o autor vai problematizar o assunto que vai ser tratado, onde vai haver críticas sobre o assunto, onde vai ter a exposição desse autor, onde esse autor vai falar também, dar uma solução ao assunto de maneira bem criativa, elaborada, bem criativa,
E fica também o nosso olhar crítico e aprendermos em cima desse tema, né? Crescermos, né, na nossa ideia e percebemos, né, que uma coisa tão simples, né, aparentemente que passa despercebida, que é um lixo, talvez seja de grande importância o nosso cuidado na maneira de descartar, na maneira de selecionar o lixo que será jogado fora, né, e na maneira de ter um olhar diferente, né, em relação ao cuidado devido que deve ter, né, por causa das consequências que pode haver, né, de um descarte inadequado, ok? Então fica por aqui, gente, a nossa videoaula, né? Falei assim de algumas características, é um gênero assim, estamos falando de uma maneira bem simples, né? 9º ano, né? Então o que você precisa fazer, né? Ler o texto, né? E interpretar o texto, né? Fazer os exercícios desse texto, né? E criar em você também, né, um senso crítico sobre esse assunto, né? Saber ter um olhar, né, sobre esse assunto que será problematizado, né, e analisado durante o texto, e depois você vai ter a sua visão, né, a sua opinião formada, a sua visão em relação, né, ao assunto que foi abordado, né, que é o lixo nosso de cada dia. Ok, turma? Então fica por aqui a nossa videoaula. Leiam o texto e façam o exercício. Os exercícios, deixa eu ver qual é a página. O exercício sobre esse texto será os da página 74 a página 79, exercícios da página 74 a página 79, ok? Um forte abraço em todos.